pessoal! Então, dando continuidade aos nossos estudos da unidade 1, procedimento comum, a gente vai estudar agora distribuição e registro. Lembrando que o nosso estudo do procedimento comum é ato por ato que acontece no nosso procedimento. Então, vocês já fizeram a petição inicial, já analisaram os requisitos, já fizeram a procuração. Agora nós vamos pensar em como ajuizar esta nossa petição inicial. Por isso, o estudo da distribuição e registro da nossa petição inicial. Bem, os artigos que regulam a distribuição e registro, eles estão lá na parte geral, 284 a 290. O que é distribuir, o que é registrar? Então, distribuição é o ato prévio ao registro quando existir mais de um juiz de competência concorrente. Então, por exemplo, eu tenho 10 varas cíveis na comarca de Rio Grande. Todas as varas cíveis têm a mesma competência. Se diz o quê? Que a competência é concorrente. Portanto, eu vou distribuir, dentre essas 10, a minha petição inicial. Uma vez distribuída, então, essa minha petição inicial, ela é registrada. Essa minha ação é registrada. Ou seja, é feita a anotação da existência do litígio. Nome das partes, tipo de ação, data de ingresso, de ajuizamento. E com isso haverá o que? Publicidade do nosso processo. Os efeitos da distribuição e do registro. Bom, primeiro efeito, perpetuação da competência. Está lá o artigo 43. Uma vez ajuizada a minha ação perante determinado juízo, fixa-se a competência, ou seja, ela está determinada. E com isso, outro efeito é a prevenção desse juízo. E ainda a propositura da ação. A propositura da ação é no momento em que se protocola, ou seja, no momento em que acontece a distribuição, a ação é proposta, conforme está lá o 312 do CPC, dispondo nesse sentido, tá? Então, são esses três principais efeitos, certo? Regras de distribuição. Vem lá o 285, nos dizer quais são as principais regras de distribuição. Haverá alternância, haverá aleatoriedade, igualdade e publicidade. Conforme eu expus anteriormente, o que acontece quando nós tivermos competência concorrente? Teremos que distribuir de forma o quê? Alternada, aleatória e igualitária. Com isso, eu não tenho como manipular para onde é que a minha petição vai ir. Então, naquele meu exemplo de 10 varas cíveis, vai haver uma alternância entre elas de forma aleatória e de que todas tenham o mesmo número de processos tramitando, certo? Também haverá o que? Publicidade desta distribuição. Quais são os tipos de distribuição? A regra é que ela é autônoma. Excepcionalmente, ela pode ser dependente. O que é isso? Autônoma é, eu vou ajuizar, de forma alternada, aleatória e igualitária, ela vai ser distribuída para uma das varas cíveis, certo? Mas pode acontecer que já haja, por exemplo, uma ação tramitando. Então, nós já temos o quê? Um processo tramitando conexo a esta nossa inicial. E com isso, eu vou pedir o quê? A distribuição por dependência. Vejam bem, o ideal é que na própria petição inicial, na própria ação inicial, eu já coloque o quê? Bem no início, distribuição por dependência. Lá no meu pedido, lembrando o módulo 1, lá no meu pedido, pelo exposto requer-se, letra A distribuição por dependência ao processo número tal,
que tramita perante tal vara civil e de acordo com... Aí nós vamos trazer um dos casos do artigo 286, entendendo que é a conexão, que é a continência, enfim. Num dos casos elencados no 286, por quê? Embora eu peça já no protocolo da distribuição, o juiz, quando receber, ele vai analisar se está correta essa minha distribuição por dependência, tá bem? Então, eu tenho que colocar lá na especificação do meu pedido essa distribuição por dependência. Controle e fiscalização. Como eu disse, um dos efeitos é publicidade, ou seja, ela vai ser fiscalizada pelo juiz, pelas partes e seus procuradores, Ministério Público e Defensoria Pública, conforme artigos 288 e 289. Um outro item bastante importante aqui nesse ponto da matéria: requisito da inicial para que ocorra a distribuição e o registro. Vejam que a minha inicial ela deve já ter a procuração com o endereço do advogado e o endereço eletrônico. Se isso não estiver completo na minha inicial, o protocolo da distribuição pode negar que aconteça esse ato, salvo exceções, né? Tá ali o parágrafo único do 287, trazendo algumas exceções em que não há necessidade da juntada da procuração, como, por exemplo, se a parte estiver representada pela Defensoria Pública. Então, temos algumas exceções a essa regra de requisito da inicial. Vejam como é importante, está lá a nossa atividade do módulo 1, né? Fazer a petição inicial e a procuração. Por fim, o cancelamento da distribuição. Lá no artigo 290, lá dispõe que será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa de seu advogado não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. Vejam bem, então, quando eu vou distribuir e registrar a minha ação, eu terei que pagar custas processuais para o seu ajuizamento. Então, é feito um cálculo de acordo com o tipo de ação, com o valor da causa, e eu vou ter que pagar este valor para que ela seja ajuizada. Obviamente, se eu tiver o benefício da gratuidade da justiça, eu não precisarei fazer esse pagamento, né? Mas, tendo que fazer o pagamento, eu tenho que, inclusive, comprová-lo para que a nossa petição inicial seja enviada até a vara civil para a qual ela foi distribuída. Então, não comprovado depois da intimação, haverá um cancelamento da distribuição. Tá certo? Finalizando, então, este ponto da matéria. Vocês vão começar a ver agora nos próximos slides, nos próximos módulos, este quadro aqui com este traçado, tá bem? O que isso significa? Agora nós vamos começar a colocar a ordem dos atos processuais no procedimento comum. Vejam que nós já temos a petição inicial pronta e agora nós vamos o quê? Ajuizar a petição inicial. Ou seja, nós vamos nos dirigir para fazer a distribuição e o registro da petição inicial. Não tendo a J, como é costume, né? Não gozando dos benefícios da assistência judiciária ou da gratuidade da justiça, nós teríamos que pagar custas processuais para o ajuizamento e comprovar este pagamento, certo? Para que, então, o nosso processo se forme numa relação angular na sequência.